segundo João. Glória ao Senhor. Nos dias da ressurreição de Jesus, Jesus apareceu de novo aos discípulos à beira do mar de Tiberíades, lá na Galileia. A aparição de Jesus foi assim: estavam juntos Simão Pedro, Tomé, também chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galileia, os dois filhos de Zebedeu e outros dois discípulos de Jesus. Simão Pedro disse a eles: eu vou pescar. E eles disseram: também nós vamos contigo. E os discípulos saíram e entraram na barca, mas não pescaram nada naquela noite. Já estava amanhecendo, o sol começava a aparecer, e Jesus estava de pé na margem, mas os discípulos não sabiam que era Jesus. Então Jesus tomou a iniciativa e disse: moços, tendes alguma coisa para comer? E os discípulos responderam: não. Jesus disse aos discípulos: então lançai a rede à direita da barca, e vocês acharão. Lançaram, pois, a rede, e não conseguiam puxar a rede para fora por causa da quantidade de peixes. Então o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer que era o Senhor, vestiu sua roupa, pois estava nu, e atirou-se ao mar. Os outros discípulos vieram com a barca, arrastando a rede com os peixes. Na verdade, não estavam longe na terra, mas somente a cerca de 100 metros. Logo que os discípulos pisaram a terra, viram brasas acesas, com peixe em cima e pão. Jesus disse aos discípulos: trazei alguns dos peixes que apanhastes. Então Simão Pedro subiu ao barco e arrastou a rede para a terra. A rede estava cheia de 153 grandes peixes. E apesar de tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus disse aos discípulos: vinde comer. Nenhum dos discípulos se atrevia a perguntar quem ele era, pois sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e distribuiu por eles, e fez a mesma coisa com o peixe. Esta foi a terceira vez que Jesus, ressuscitado dos mortos, apareceu aos discípulos. Palavra da salvação. Glória ao Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho. Amém. Alguém pode estar aí imaginando: o padre esqueceu um pedaço do Evangelho. O padre não esqueceu, não. Eu fiz a opção por proclamar o Evangelho mais curto, que eu acho que ele se adapta melhor àquilo que eu gostaria hoje de refletir um pouquinho junto com vocês. Nesse terceiro domingo da Páscoa, a palavra nos convida a refletir sobre a esperança. Esperança. Nós aprendemos
que existem 3 virtudes chamadas teologais: a fé, a esperança, faltaram na aula, caridade. Fé, esperança e caridade. Caridade hoje não vamos falar sobre ela. Vamos falar sobre fé e esperança. O que é a fé? A fé é uma profissão que a gente faz. Mas a gente faz a profissão de fé e aquela profissão de fé ela fica guardada lá na alma. Então no dia que você foi batizado, ou batizada, se você foi batizada quando era bebezinho ainda, os seus pais vieram à igreja junto com os padrinhos. Por isso que não pode ser qualquer padrinho, qualquer madrinha. Tem gente que fica bravo comigo aqui na secretaria, porque escolhe um padrinho evangélico para os filhos. Padrinho evangélico pode ser padrinho do meu filho? Claro que não! Padrinho evangélico, estou discutindo aqui a moral. Mas, por exemplo, o padrinho evangélico não crê em Nossa Senhora. E você está batizando o seu filho, a sua filha, na fé da Igreja Católica, que diz que Nossa Senhora está assunta ao céu e é rainha do céu e da terra. Estou certo ou errado? Então, como é que você quer pôr um padrinho evangélico, um filho católico? Aí o padre que é quebrado. Dá certo. Então, no dia que você foi batizado pequenininho, batizada pequenininha, seus pais, seus padrinhos professaram a fé. O padre perguntou lá: querem batizar essa criança? Ela estava tudo lá, dormindo, chorando, sem saber o que estava acontecendo. E vocês falaram: nós queremos. Ah, é? Então, vocês creem em Deus Pai Todo-Poderoso? Creio. Creio em Jesus Filho? Creio. Creio no Espírito Santo? Cremos. Renuncia o demônio? Renuncia a... Então tá bom. A igreja diz: aí tem fé. A igreja não foi capaz de precisar o tamanho dessa fé ou a força dessa fé, mas a igreja foi capaz de dizer: aí tem fé. Por isso, batiza essa criança em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Batizou, deixou marcado, gravado na alma da criança a fé. Aí você sai da igreja, aí você vai para a vida, para trabalhar, para fazer as coisas. Como é que essa fé atua? Como é que essa fé se manifesta? Ela se manifesta através da esperança. A fé fica guardada lá dentro. Ela se manifesta através da esperança. Então eu tenho fé, a igreja tem fé. Quem já foi crismado, tem muita gente que acha que crisma não é importante. Fundamental. O cristão que não foi crismado é um carro que está sem quinta marcha, então tem quarta marcha, Precisa ser crismado. Quando você é crismado, você vem aqui diante do bispo, não é nem diante do padre. O padre nem vem nesse dia, fica lá quieto lá. É o bispo. E que é o bispo? Vamos colocar os pingos hoje nessa missão. O bispo. Se você perguntar para o bispo da Diocese de Jundiaí, quem é o bispo da Diocese de Jundiaí? Dom Vicente. Se for lá perguntar para o Dom Vicente: Dom Vicente, quem é que sagrou o Senhor? E quando se torna bispo, a gente usa a expressão sagrada, não ordenada. Ordenada para padre e diácono. Sagrada é para bispo. Dom Vicente, quem é que sagrou o Senhor bispo? Ele vai dizer: ah, foi fulano de tal. Aí você vai no fulano de tal. Você pergunta para o fulano de tal: ô senhor, quem é que sagrou o senhor bispo? Ah, foi fulano de tal. Você vai chegar num dos 12 apóstolos. Ou em São João, ou em São Tomé, ou em São Pedro, ou em São Tiago. Ah, não vou lembrar o nome. Mas você vai chegar num deles. Por isso, dói no ouvido da gente quando alguém vem na televisão e diz: ah, eu sou o bispo fulano e tal. Mas quem sagrou você? Ah, eu mesmo sagrei.
Está à vontade de ser bispo? Eu falei, eu sou bispo. É difícil? É muito difícil. Então o bispo, você volta lá, e quando se diz bispo ainda, a gente fica mais assustado, né? Bispo, é novidade. Então o bispo é um apóstolo. A igreja existe em função do bispo. Apóstolo. Bispo. Então na crisma, você veio diante do bispo. Você professou a fé diante do bispo. E o bispo fez o sinal da cruz na sua testa, com óleo, e diz: aqui tem a fé. E ainda deu um tapa na sua cara. Não dá tapa? Dá tapa, não dá? Expulsa da cruz e pá! Na sua cara. Para que ele bate na sua cara? Se acordar. A sua fé não é sua fé de cristaleira. Fé de azul, que sai fora. Ele pá! Na sua cara. Quando ele. É que eu estou dizendo, é muito. Se fosse eu, meti uma guasca. Quero acordar. Então aí você professou a fé. A fé fica na sua alma. A fé fica na sua alma, escrita na sua alma. Quando você vai atuar, você vai trabalhar, você vai viver a sua vida, né? Começam a aparecer os problemas. Surgem os problemas. Então você chegou em casa, trabalhou o dia inteiro, né? Trabalho danado, resolveu um monte de problema, chega em casa. Quando chega em casa, pá! Daí você encontrar a janta pronta e o banho preparado, você encontra mais problema. Aí você vai lá para a sua fé, a fé que você tem lá escrita na sua alma. E aí, conversando com a sua fé vai dizer para você: calma, calma, não se desespere, confie em Deus. E aí você resolve aquele problema. Isso se chama esperança. A esperança é a fé atuando. Por isso que São Tiago, o livrinho que tem na Bíblia, ele vai dizer lá uma frase que se tornou muito conhecida de todos: a fé sem as obras não presta para nada. É que nem um carro sem gasolina, não presta para nada, não serve para nada, só para tomar lugar no trânsito. Então São Tiago vai dizer: se você diz eu tenho fé, mas a hora que aparece um problema, você olha lá dentro de você e não vê nada, não tem esperança, a fé não gera esperança, sua fé serve para nada, serve só para discursos. Pode ser um bom falador, você fala bem, é para pagar e também fala bem, mas não tem nada dentro. Ela não age, ela não atua, ela não se manifesta. Então a esperança é quando a fé se manifesta. E quando a fé se manifesta através da esperança, eu vou falar disso, senão até meio-dia, surgem os frutos, que são a caridade, o amor. Você trata bem as pessoas, você resolve as coisas, você tem paciência, você não briga, você não xinga, você não murmura, você não larga as coisas pelo meio do caminho. Esses são frutos, isso é caridade, isso é amor. Essa tua através da esperança. Mas por que, Padre, o senhor tentou falar hoje da esperança? Por causa do Evangelho. A esperança, é a coisa do rosto. A esperança é como se fosse uma moeda. Uma moeda tem duas faces, mas é a mesma moeda. Tem cara e tem coroa, mas é a mesma moeda. A esperança é uma só, mas ela tem duas faces. Ela tem uma face que não está contemplada no Evangelho, hoje está contemplada no outro Evangelho, no capítulo 6 do Evangelho de São João, que é Jesus caminhando sobre as águas. Você tem a esperança, a face da esperança, que é essa esperança que a gente usa todos os dias. Ou seja, Jesus está comigo. Naquele Evangelho lá da Jesus caminhando sobre as águas, lá Jesus vem até os discípulos e diz: coragem, não tenham medo. Todos os dias nós precisamos caminhar com Jesus. Todos os dias. Eu vou falar um segredo, mas não vou falar isso para me engrandecer nem para parecer.
só isso como uma ajuda. Eu carrego sempre comigo, eu ganhei lá no Carmelo, já faz anos, parece um cartãozinho de crédito, sabe um cartãozinho? Mas ele tem gravado nele a face de Jesus, face ensangrentada de Jesus. Eu carrego aquele cartãozinho sempre comigo, está sempre no meio dos meus documentos, no meio da minha bolsa. Por quê? Porque muitas vezes no dia, e tem dia que mais vezes ainda, eu preciso tirar aquele cartãozinho do bolso, e em segredo, e ninguém vê, é chato se alguém vê fazendo isso, mas ninguém vê, eu contemplo aquela face de Jesus. Porque tem hora que eu desanimo, tem hora que eu fico bravo, tem horas que eu perco a paciência, tem horas que eu perco a coragem. E eu preciso olhar para Jesus e dizer: Jesus, está fácil, está difícil. Me aconteceu isso, me aconteceu aquilo. E ali, eu percebo muitas vezes que Jesus me escuta e Jesus devolve a esperança. Essa é uma face da esperança. Por isso que a gente reza. Padre, mas ele deve rezar quantas vezes no dia? 1 bilhão de vezes. Toda hora você precisa rezar. Toda hora você precisa recorrer ao Cristo. Porque o Cristo caminha com você, andando sobre a água. E o Cristo diz para você: coragem, não tenha medo. Você levanta para Deus. Esse é um lado da esperança, uma face. A outra face da esperança está no Evangelho de hoje. Essa esperança é a esperança que a gente joga lá para frente. Os apóstolos estão pescando, não pescaram nada. Trabalharam a noite inteira, não pegaram nada. De repente eles ouvem uma voz que vem lá da margem. Jesus não está ali, Jesus está lá na margem. E Jesus então diz a eles: moços, vocês têm alguma coisa para comer? Temos nada, nada. Estamos a zero aqui. Estamos quase pegando um vale de refeição, porque está aqui. Nada. Então, joguem a rede do lado direito da barca. E eles obedecem. E aí a rede veio cheia de peixe. Imediatamente João, o discípulo que Jesus amava, diz para os outros: é o Senhor. É o Senhor. Essa frase não é uma frase estranha, é uma frase que a gente diz. Quando na hora da consagração o padre levanta a hóstia consagrada, você não olha para a hóstia e diz: é o Senhor, é o Senhor. Quando o padre eleva o cálice com o vinho consagrado, você não contempla o cálice e diz: é o Senhor, é o Senhor. Quando você vem aqui na igreja, diante do sacrário, você não diz: é o Senhor, é o Senhor. Quando acontece alguma coisa na sua vida que você diz: nossa, é o Senhor, é o Senhor. Ou você é uma anta e diz: sou eu. Sou eu. Sou eu. Sou eu que sou bom. Não. Você não é o Senhor. Ele está lá. Ele nos chama. Essa é a dimensão da esperança que está para além da morte. Essa é a esperança de um Deus que nos espera, que nos aguarda. Às vezes nós estamos animados aqui, mas levantamos a cabeça e vemos no Senhor. Vamos ao encontro do Senhor. E o Evangelho de hoje descreve o que Jesus fará conosco depois da nossa morte. Já está preparado o peixe, o pão e as brasas, e Ele nos dará o alimento. É a figura daquilo que nós fazemos em todas as missas. Todas as missas nós consagramos o pão e o vinho. Em todas as missas o pão e o vinho nos é oferecido. É uma figura para a gente se lembrar
Por isso que a igreja, muito inteligentemente, diz aos seus filhos e às suas filhas: venham à missa todos os domingos, comunguem todos os domingos. E tem alguns filhos e filhas mais espertos e que sabem mais dos seus pecados que vão à missa todos os dias. Porque todas as vezes a gente precisa que o Senhor diga: olha o que preparo para vocês. O livro do Apocalipse, não uma passagem de hoje, mas tem uma passagem muito bonita. Ele diz assim: que o Senhor nos espera para enxugar toda a lágrima dos nossos olhos. Aqui vale a pena uma imagem de uma criança. Você tem filho pequeno aí, quando seu filho sai do carro, até filho grande também, né? Às vezes a gente já é marmando, seu filho sai para brincar um pouquinho, aí cai e se machuca, raspa lá, volta chorando. O que você faz? Pega, abraça, enxuga as lágrimas, limpa o machucado, coloca no colo e a criança para de chorar. É assim que Deus nos tratará. É assim que o Senhor nos receberá. Essa é a noite de hoje. Espera, espera, espera. Nós não gostamos muito da morte. Estamos tristes com a morte. Cara, a morte é um absurdo. Mas, pensa um pouco nessa palavra. Os nossos falecidos não estão largados. Nossos falecidos não estão perdidos. Nossos falecidos estão com Deus. Deus já os acolheu, já enxugou as suas lágrimas e hoje estão nos braços de Deus. Eu sei que é saudade disso. Eu também tenho muitos falecidos que eu gostava muito e que gosto até hoje. Mas quando eu penso nisso, eu digo: vai, está num bom lugar, reza por mim, peça por Deus, que eu ainda não acabei a caminhada, eu ainda posso ir para o inferno. Eles não vão mais para o inferno, eles são salvos. Essa esperança, tem que olhar com esperança, tem que ver a vida com esperança, tem que Senhor que nos dá essa esperança, Senhor que nos anima. E é isso que eu e Jesus estamos falando. É o Senhor, é o Senhor. Essa palavra dita para Pedro, uma palavra tão forte, que o Pedro pulou na água. A água que era o lugar do medo, Pedro pimba na água para chegar ainda mais perto do Senhor. Essa esperança, a esperança de Jesus todos os dias aqui, mas a esperança de Jesus também que nos aguarda na vida eterna, nos espera lá, fala conosco, nos convida aí. Por isso, levante a sua cabeça, não fique olhando para a terra, olhe também para a esperança, olhe para lá, e faça as renúncias que forem necessárias, suporte o sofrimento que for necessário para chegar lá, para esse encontro do Senhor. São Paulo vai nos dizer que os sofrimentos da vida presente nem podem ser comparados com essa alegria, com essa esperança que nos aguarda lá. Creia. Alimente a sua fé com essa palavra. Guarde no seu coração essa palavra. Quando você estiver muito triste, quando você estiver muito chateado, quando você estiver pensando em dar um chute em tudo, lembre-se dessa palavra. Lembre-se desse Senhor. Lembre-se de